criou em mim, deixou em mim. Porque quando a gente abre aqui a palavra do Senhor em Gálatas capítulo 6, do versículo 17, vai estar escrito assim: veja agora, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Nós sabemos que quem escreveu essa carta foi Paulo. E quando a gente volta um pouco na história, quando você vai lá em Atos dos Apóstolos capítulo 9, a gente vai ver como que se deu a conversão de Paulo. Até então ele se chamava Saulo. E quando ele se converte, que ele tem um encontro ali com o Senhor Jesus, a gente sabe que tudo aconteceu de uma forma muito rápida na vida dele, porque Deus tinha a necessidade de levantar alguém que pregasse a palavra do Senhor para os gentios, para aqueles que não eram considerados dignos de receber o Evangelho. Porque quando Jesus foi assunto aos céus, e a missão de pregar o Evangelho ficou destinada àqueles 11 apóstolos que ali ficaram, eles se preocupavam simplesmente em pregar a palavra do Senhor para os judeus. É basicamente como se a gente hoje, sendo crente, se preocupasse em pregar somente para o crente, não para aqueles que estão lá fora. Era praticamente isso que eles faziam. Aí Deus vem e levanta Saulo. Aí lá na frente a gente vai ver ele mudando o nome, né? Porque tem pessoas que pensam que Deus mudou o nome dele, como fez com Abraão lá atrás, mas não foi. Quando você lê lá Atos capítulo 13, versículo 9, você vai ver que ele vai se atender agora por Paulo. Por quê? Porque naquele tempo era comum uma pessoa ter dois nomes. E Saulo era um nome que ele usava para se identificar com os judeus. Agora, Paulo já era um nome que ele usava para se identificar com os gentios. Ou seja, ele tinha uma forma de entrar no meio daquelas pessoas para pregar a palavra do Senhor. E nessa mesma carta aqui aos Gálatas, quando a gente vê no capítulo 1, no versículos 22 e 23, você vai ver que Paulo ele diz que ele não era muito bem conhecido nas igrejas da Judéia. Aí no versículo 23 ele vai dizer que as pessoas somente tinham ouvido dizer acerca dele, e as pessoas diziam assim: olha, aquele que antes nos perseguia, agora anuncia a fé que ele destruía. Ou seja, agora o que Paulo estava fazendo não era mais perseguindo a igreja, mas sim fazendo parte dela e levando Jesus às outras nações. Aí com isso houve a incumbência de Paulo de levar o evangelho mais adiante, e ele começou a implantar igrejas. E quando ele começa a implantar igrejas, ele implanta uma igreja lá na Galácia. Só que como Paulo tinha uma vida bastante agitada no que diz respeito a pregar o evangelho, ele somente levantava uma igreja e colocava pastores lá. Você vai ver pastores como Timóteo, Tito, são pastores que ele discipulou e que ele colocou nessas igrejas. E dentro disso, Paulo agora com muitos afazeres, não tendo tempo para percorrer tantas igrejas a qual ele tinha levantado, qual era o meio que ele tinha para se comunicar com as igrejas? Através das cartas. E ele vai enviar essa carta aqui para a igreja que estava na Galácia. E é interessante que no capítulo 1, Paulo vai tratar acerca de que há somente um evangelho. Você vai ver ele dizendo assim, que se mesmo que descesse um anjo do céu e anunciasse um outro evangelho, a não ser a qual ele tinha pregado ali, que esse anjo fosse anátema, ou seja, que esse anjo fosse amaldiçoado. Já no capítulo 2 ele vai falar acerca da circuncisão e da incircuncisão, lembrando um pouco acerca da lei. No capítulo 3 ele vai falar que ninguém é justificado pela lei, mas que o justo viveria pela fé. Já no capítulo 4 ele vai tratar com a igreja que estava na Galácia, dizendo que eles eram herdeiros, que eles eram filhos da promessa, semelhantes a Isaac, por intermédio de Cristo. Aí no capítulo 5 ele vai voltar novamente a falar da circuncisão e da incircuncisão, dizendo que em Jesus essas duas coisas não têm mais valor, mas sim a fé que opera pelo amor. Aí no capítulo 6, o último capítulo da carta, ele vai tratar
ali o texto dizendo basicamente acerca de viver na carne, sendo corrupto, ou viver na carne, ou viver no espírito, desejando a vida eterna. Aí, quando vai se aproximando os versículos finais dessa carta, ele vai falar isso: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Ele estava ali afirmando de tudo aquilo que ele estava tentando passar, ensinar, exortar, tudo através dessa carta, que ele tinha respaldo para falar acerca daquilo, porque no próprio corpo dele ele tinha as marcas de Cristo. E essas marcas não eram simplesmente os açoites que ele sofreu, não foi pelo fato dele ter sido simplesmente espancado, mas isso também baseado no estilo de vida ao qual ele tinha agora, porque antes ele perseguia a igreja, agora ele estava levantando igrejas. Se eu perguntar aqui, todos nós temos um antes e um depois. Quem era você antes da conversão e agora quem é você depois da conversão em Cristo? Daí a gente entende que Deus é tão poderoso para pegar um homem como Paulo e transformá-lo e levantá-lo para pregar a sua palavra, e pode fazer grandes coisas. E o que Deus não pode fazer com nós? Porque muitas das vezes nós dentro da igreja do Senhor, a gente nos menosprezamos dizendo assim: eu não sirvo para trabalhar na obra do Senhor. Porque muitas pessoas enxergam a obra do Senhor como pregar, como cantar. No meu caso, como pastor, se pastorear fosse só pregar, iria ser muito fácil. Mas pastorear vai muito além de estar em um púlpito pregando. Pastorear vai muito mais estar aqui à frente. Pastorear envolve cuidar de pessoas, estar disponível para pessoas, abrir mão quando você está em um compromisso que talvez você não poderia desmarcar, você tem que desmarcar para atender a necessidade de alguém. Mas pastor, como que a gente aplica isso hoje nos nossos dias? Eu quero citar aqui 6 marcas de Cristo para nós aqui nesta noite. A primeira marca pode parecer 2, mas é uma porque se encontra no mesmo versículo: mansidão e humildade. Tem como colocar, por favor, Mateus capítulo 11, versículo 29? Deixa eu te perguntar, você é manso? Humilde? Talvez alguém até falou: pastor, eu sou manso. Nessa mansidão. Olha o que Jesus diz: tomai sobre vós o meu e aprendei de mim, porque eu sou e de coração, e achareis o que? Descanso para a vossa alma. Em toda a Bíblia, Jesus nos orienta a aprender somente 2 coisas dele: a ser manso e humilde de coração. Por que eu falei que mansidão não é aquela pessoa assim: ah, pastor, que bênção, hein? O culto hoje foi, nossa. Não, mansidão, quando a gente vê a palavra do Senhor, nessa mesma carta aqui de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, Paulo vai citar qual é o fruto do Espírito, e mansidão está lá. Ou seja, para que nós possamos ter mansidão em nós, isso só pode ser gerado pelo Espírito Santo. Mansidão não é algo que a gente aprende e que a gente vai trabalhando, mas é algo que é gerado em nós. E eu quero perguntar novamente: nós somos mansos? Humilde de coração? Porque Jesus era manso e humilde de coração. E às vezes, mediante alguma situação que a gente está passando, a gente está muito longe de ser manso e muito menos humilde. E humildade de coração aqui, muitas das vezes, pode estar relacionada a você saber reconhecer algo que está errado em sua vida e você consertar. Porque dependendo da situação, é muito difícil a gente reconhecer, não é verdade? Quem dirá nós que somos casados, né? A gente até brinca com isso, que às vezes
Às vezes as mulheres têm razão. Sempre tem razão. Não vou dar todo o crédito, né, gente? Senão chegar em casa. Mas vamos falar assim, mas elas entendem, elas sabem que está falando que elas têm toda a razão. Para a gente que é homem, principalmente, é difícil demais reconhecer algumas coisas. Antes de eu subir aqui para o culto, o irmão ali do lado me deu um biscoitinho para o Tiago e outro para a galera. A Liliane olhou para mim e falou assim: você agradeceu? Eu falei: sim, mãe, agradeci. Por quê? Porque isso é da mulher. Poderia não ter agradecido, né? A gente que é homem, a gente às vezes é devagar. Humildade de coração. Às vezes tem coisa que uma pessoa faz para você tão simples que você não pode dizer nenhum. Assim, obrigado. Um obrigado não mata ninguém. Talvez a gente até troca na geração de hoje, a qual eu faço parte. Valeu. Mas valeu não é obrigado. Não custa nada ser obrigado. Ser humilde. E isso é algo que a gente vê na pessoa de Cristo. Jesus, ele não precisava dos discípulos para nada. Mas mesmo quando ele se deparava com Pedro, negando ele, com Judas traindo ele, o próprio Judas, no dia, Jesus falou assim: por que você faz isso a mim? Quando ele ressuscitou, que as mulheres foram até o sepulcro, ele falou assim: diga aos discípulos e a Pedro. E Pedro havia negado. Humildade. A segunda marca de Cristo que nós devemos carregar dentro de nós é a compaixão. Coloque aqui, por favor, Mateus capítulo 14, versículo 14. Ficou com tudo na boca. Olha o que diz. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Esse episódio aqui foi aquele episódio após Jesus multiplicou pela primeira vez pães e peixes. Antes dele multiplicar pães e peixes, ele curou todos aqueles que se encontravam ali enfermos, porque ele foi levado a uma grande compaixão para aquelas pessoas. Ou seja, Jesus ali, ele atendeu a necessidade que ele precisava. Ou seja, quando nós atendemos a necessidade de alguém que precisa de nós, isso é um ato de compaixão. Sabe quando sua mãe te pede para você fazer algo? Cadê os jovens aí? Você fala: não, mãe, depois. Eu vivi um episódio assim, que até eu não vou me esquecer disso nunca mais. Quando eu me converti ao Senhor em 2014, eu lembro que meu processo de conversão foi algo muito rápido assim, e eu lia muito a Bíblia assim, de tal maneira que até hoje muitas coisas, se alguém me perguntar se eu consigo te dar o endereço exato do versículo. E eu comecei a absorver muito de Bíblia assim. Aconteceu isso comigo um dia. A minha mãe falou assim: filho, eu já tinha convertido, vai ali na rua para mim. Eu falei: mãe, não vou não. Quando eu fechei a boca e falei assim: não vou não, veio no meu coração assim, Êxodo 20:12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Falei: mãe, me dá o dinheiro que eu vou lá. Porque a palavra de Deus já estava me confrontando. A palavra de Deus te confronta. Então, no ato de ter compaixão por aquele que tem necessidade, é uma marca que Cristo carregava com ele, da qual nós, como igreja do Senhor, hoje precisamos carregar. Por que eu estou falando isso aqui?
Às vezes, quando a gente fala algo como eu estou falando aqui, você está pensando isso só no âmbito aqui da igreja. Eu estou falando isso em qualquer lugar que você estiver. No trabalho, na escola, não sei aonde. Mas talvez a pessoa está necessitando de algo e você tem disponibilidade e você fala, não posso. Aí nisso você deixa de carregar em você uma marca a qual Cristo deixou para a igreja, que é a compaixão. E sabe o que é pior disso? Quando eu falei aqui da palavra nos confrontar, Tiago capítulo 4, versículo 17 está escrito assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Está vendo como que as coisas vai só se estreitando para a gente? Por isso que Jesus falou que o caminho era estreito. Porque pode ser que nós temos diversas vezes a oportunidade de fazer o bem. E a gente não faz porque a gente dá uma desculpa. E nisso a gente, talvez de uma forma consciente ou inconsciente, acabamos de cometer pecado. A terceira marca que eu quero citar aqui é o amor. Coloque aqui, por favor, João capítulo 15, versículo 13. Olha o que Jesus diz aqui: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus não tratava os seus discípulos como conhecidos, como pessoas mais chegadas, mas sim como amigos. E ele disse isso, que ninguém tinha amor maior do que aquilo, de alguém dar a vida pelos seus amigos. E abrindo parênteses aqui para falar acerca de amor, Deus colocou no meu coração para falar acerca de 3 pontos aqui. O primeiro ponto é amor por Deus. Você ama a Deus? Ninguém arrisca dizer. Mas quando a gente diz isso na prática, vamos ver o que a Bíblia diz? Coloque, por favor, Mateus capítulo 22, versículo 37. Olha o que Jesus vai dizer. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Põe o 38, por favor. Este é o grande e primeiro mandamento. Amar ao Senhor de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Não é uma tarefa tão simples. Porque quando a gente fala de amar a Deus, a gente entende muitas das vezes é de trabalhar com Ele. Como assim, pastor? Vou citar um exemplo aqui. Eu sou pastor. Você jogando aqui no chão. Eu venho aqui e participo do culto. Estou servindo a Deus. Visito alguém, estou servindo a Deus. Isso eu amo a Deus. Mas o amar a Deus não se restringe somente nisso. Porque eu posso visitar alguém. Obrigado com a minha esposa. Eu posso pregar aqui nessa noite com raiva de alguém. Mas aí que entra onde o amor de Deus, por Deus, se encaixa nisso. Porque como já diz um dos versículos, esse eu não lembro o endereço certo, mas que fala que o amor cobre uma multidão de pecados. Ou seja, a gente precisa amar Deus. E como a gente demonstra que a gente ama alguém? Com atitudes. Em alguns casos, com atitudes diferentes da qual nós estamos tendo. Porque se o amar a Deus significar somente o estar, o trabalhar para Ele, mas as
outras coisas ficarem do jeito que estão, seria fácil. Por isso que eu estou falando que o amar a Deus é bastante complexo. Porque talvez você que me ouve está aqui, serve ao Senhor, mas talvez em casa, na sua família, você não conversa com o irmão. Você tem raiva, não sei, da sua nora, do seu sogro. Mas eu sou crente, pastor. Aí eu falo, ai de nós se não fosse Jesus na cruz. Porque quando a gente vai ver no tempo da lei como as coisas eram tratadas, eu tenho certeza que a nossa geração não conseguiria viver naquele tempo. Mas agora, no tempo da graça, no intermédio da cruz de Cristo, Ele nos deu a graça de qualquer coisa que a gente fizer de errado. Se a gente confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa iniquidade. 1 João capítulo 1, versículo 9. O segundo amor ao qual quero falar aqui é o amor pelo próximo. Coloque, por favor, Mateus capítulo 22, versículo 39. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esta parte que nos pega. Porque o próximo, muitas das vezes, não é somente a pessoa que te faz bem, mas também a pessoa que te faz mal. Uma certa feita, eu pregando acerca disso, eu falei assim: já pensou se Deus falasse assim no seu coração? Você indo fazer uma compra, não sei, para os homens aí, uma calça, um tênis, as mulheres um vestido, Deus falasse assim: compre 2 e leve para aquela pessoa. Talvez automaticamente nos seus pensamentos você ia falar assim: isso é o diabo. Sabe aquela pessoa que talvez lá no seu trabalho pegue no seu pé? Você fala assim: Jesus, me dá paciência não, porque se me der força, você tem que amar. E amar é difícil. Amar é muitas das vezes você deixar a sua vontade para entender a necessidade da outra. Talvez é você renunciar ao que você gosta para agradar a outra pessoa. Aí quando a gente faz uma aplicação de Cristo, a morte era nossa, mas Ele morreu no nosso lugar para que a gente pudesse. Aleluia. O terceiro amor que eu quero citar aqui, já quero aqui falar com os homens: ninguém pare lá na porta, ninguém fale nada, mas foi o que Deus colocou no meu coração: o amor pela esposa. Coloquem, por favor, Efésios capítulo 5, versículo 25. Eu vou pedir mais uma vez, só os homens leiam aquilo ali. Vamos lá? Maridos. Não, pera aí, vocês estão tristes lendo isso? Misericórdia. Vocês nem sabem o que vai vir depois disso, então você alegra. Marido, nossa gente. Muita gente hoje vai dormir no sofá desse jeito. Misericórdia, vamos lá. Vamos lá? Maridos. Nessas horas que os jovens solteiros sofrem, né? Essas horas vão chegar. Eu não sei o porquê que Deus colocou isso para ser ministrado, mas eu falei: eu vou obedecer. Amar a esposa. Tarefa para que nós somos homens casados
Um pouco difícil. Vou falar um pouco. Porque compreender às vezes a mulher no dia a dia, a gente que é homem, a gente que às vezes é um pouco largado, a gente, né? Mas aqui quando a gente vê o apóstolo Paulo dizendo para que os maridos amassem a esposa como Cristo amou a igreja e também se entregou por ela, a gente vê que o amor também está então relacionado a uma entrega. Uma entrega naquele dia que você chegou bonitinho de terno, viu ela lá vestida de noiva, que você estava diante do pastor e falou assim, sim, eu aceito. Aí você assumiu um compromisso ali de se entregar por ela. E se entregar pela esposa, amar a esposa, requer de nós que somos homens uma percepção não somente da nossa natureza, mas muitas das vezes para a gente saber como tratar, como honrar nossa esposa, a gente precisa de um auxílio que está na palavra do Senhor. E nós que somos homens somos falhos nesse ponto, porque às vezes nós pensamos que amar a esposa é somente dando presentes. Não que as mulheres não gostem de ganhar, mas a gente tem uma facilidade muito grande. Vou agradar minha esposa, o que você vai fazer? Vou comprar alguma coisa. Só que eu aprendi nos meus quase 6 anos de casado. Tem gente que tem muito mais anos de casado do que eu. Pastor, tem o quê? 19? 21. Alguém que tem mais? Quanto? 43. Então, perto desses casamentos, eu sou um bebê, recém-nascido. Mas o que eu tenho aprendido no meu casamento é que muitas das vezes falta uma parte de nós, uma compreensão maior, em entender que a mulher nem sempre quer presente. Às vezes ela quer sair, às vezes ela fala assim, some da minha frente, deixa eu quieto, e você tem que deixar. E às vezes quando você está mal e ela quer mexer com você, você tem que deixar, porque se você retrucar isso, vai ser pior. Porque a gente também tem o nosso dia mal como homem. Tem dia que nós também queremos falar assim, não, deixa eu quietinho. Aí a gente fica quieto, são 5 minutos, vai lá e mexe com a gente tem que aceitar, né? Fazer o quê? Mas no que diz respeito ao amar a esposa, ao se entregar por ela, é fazer como Cristo fez. Cristo se entregou por nós, sabendo que a gente iria pecar contra Ele, sabendo que a gente iria ser falho com Ele, mas mesmo assim, Ele decidiu nos amar. Então a gente como marido, e você também como esposa, a gente precisa entender isso, que é uma entrega. Faça um agrado depois para a sua esposa, faça para ela um pix. Para você não vale, que eu já te fiz uma essa semana, então você está fora da lista. Pode fazer hoje. Mas eu já fiz um pix, eu tenho comprovante que eu posso mostrar. A irmã chegou em casa Outro assim, dia. eu ia fazer unha essa semana e gastei o meu dinheiro. Falei, calma, que eu vou te fazer um pix. Eu mandei um pix a mais para ela, chegou assim. O que não levanta a autoestima de uma mulher, né? Uma unha bem feita, como ela fala, uma sobrancelha bem feita, um cabelo arrumado. Mas o amar a esposa vai muito mais além disso. Ultrapassa todas essas coisas. E o amor era uma marca que Cristo tinha. E que nós, como igreja, precisamos carregar isso, cultivar isso dentro da gente. Amar a Deus, amar o próximo, amar a esposa, amar o marido. Nesse mesmo contexto aqui vai estar escrito acerca dos maridos, dos filhos. A gente precisa amar. Amém? A quarta marca que eu quero citar aqui é o discipulado. Coloque, por favor, Mateus capítulo 10, versículo 16.
Mateus, por favor. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Essa passagem aqui foi quando Jesus estava discipulando os seus discípulos. E ele ali pegando os 12. Ele diz assim no versículo 8 desse mesmo capítulo 10, você vai ver dizendo assim: curai os enfermos, limpai os leprosos. Aí ele vai falando uma série de coisas e fala assim no final: porque de graça vocês receberam, de graça vocês devem dar. Ou seja, Jesus já estava preparando eles para irem aos lugares sem a presença dele. Ou seja, o que acontecia ali então era uma espécie de discipulado. Discipulado talvez você entende como você se sentar para aprender a palavra do Senhor. É também. Mas muitas das vezes o discipulado se dá aquilo que você aprendeu, quem está te ensinando, te preparar, te levando para você fazer. Como assim? Ali a gente vê Jesus dando instruções bem claras para os discípulos de como fazer. Mas como que isso se aplica a nós nos dias de hoje? Simples. Você pega alguém e ajude ela naquilo que ela quer trabalhar, naquilo que ela quer fazer, mesmo que não seja aqui da igreja. Como assim, pastor? Essa semana eu fui surpreendido por um colega de trabalho, que é também um irmão em Cristo. Ele conversando comigo, ele falou assim: olha, eu conheci um rapaz, ele toca bateria. Ele falou assim, e na época ele não era crente. Aí ele me via tocar, e mesmo não sendo crente, ele falou assim: nossa, eu vejo você tocando, eu queria muito aprender. Você me ensina? Aí ele: claro que eu te ensino. Ele ensinou o menino a tocar bateria, o menino aprendeu, o menino se converteu e hoje é pastor. E preside uma igreja. Tudo através de algo que ele fez. Ele não sabia, mas ele estava discipulando alguém. Sabe quando uma pessoa te pede ajuda na hora? Talvez você fala assim: faz assim, 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 assim. E você fala e a pessoa faz. Mas seria muito diferente se a pessoa perguntasse: como é que eu faço? E você fala assim: vem cá, eu vou lá com você. Aí você, no óculos, ensinar a pessoa, é totalmente diferente. Olha, através de uma aula de bateria, para quem nem era crente, a pessoa se converteu, porque hoje é pastor. E muitas das vezes a gente julga uma conversa que a gente tem com uma pessoa como que não vai dar em nada. Mas para nós que somos crentes, a gente é bem assistido pelas pessoas, bem observado. E esse menino que me contou isso, teve um dia que ele chegou para mim, nesse dia que ele me contou isso, ele falou assim: nossa, estou passando uma situação lá com minha esposa e tudo, assim, casamento é uma coisa, assim, o casamento não é perfeito não. Eu peguei e falei com ele assim: mas é abençoado, não é? Ele é, você é crente? Pela minha postura dentro da empresa, pelo fato de eu nunca ter falado com ele, ele percebeu e falou assim: você é crente? Eu falei: sou seu pastor. Ele: sério mesmo? Eu falei: sério, eu vou te levar lá em casa. Eu falei: não, estou te conhecendo mesmo. Mas assim, observe como que a nossa postura em certos ambientes nos faz ser notável aos olhos de pessoas que assim, talvez julgam o evangelho de uma forma a qual ele não é. Porque muitas pessoas, quem está de fora, tem uma visão do evangelho seguinte: eu vou para a igreja, eu não vou fazer mais nada, vai acabar a minha vida. Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo. Mas não é bem assim. A gente sabe que em tempos muito antigos, muito lá atrás, remotos, se pregava dentro de igrejas que não podia jogar bola. E tem uma turminha aqui que tenta jogar bola, não tem? Tenta, né? Eu também tento lá com eles, sabe? Mas se falava isso, se pregava isso. Televisão é do diabo. Não, não pode não.
Porque muitas pessoas ainda que não têm o pleno conhecimento da verdade, entendem que você ir para a igreja ainda tem essas coisas. Mas a Bíblia nos ensina a reter aquilo que é bom. Você pode assistir televisão, sim, mas saiba o que você está assistindo. Você pode jogar bola, sim, mas não fala palavra, não. Ou seja, observe como que é diferente, mas por que as pessoas então ficam presas num sistema do qual elas nem têm conhecimento, mas que somente de ouvir falar elas não têm coragem nem de vir um culto quando nós convidamos, porque a visão que elas têm do Evangelho é outra. Então, quando a gente discipula alguém, a gente está querendo ganhar essa pessoa e firmar ela em alguma coisa para que ela possa trabalhar e gerar algo para Deus. Eu lembro uma vez que em uma igreja que eu congregava, tinha um jovem lá, eu falei assim, vão comigo um dia no monte? Ele falou, vamos. Estava meio desanimado na fé. Eu lembro que eu cheguei no monte com ele, foi somente eu e ele. Eu falei, me dá sua mão aqui, vamos fazer uma oração primeiro? Aí eu falei, Deus, nos cobre aqui neste lugar, nos abençoe, que a gente vai ter uma experiência incrível. E na hora que eu estava orando, eu senti como se alguma coisa de fogo tivesse no nosso meio. Ele arrepiou todinho, arregalou o olho e falou, o que é isso? Eu falei, você sentiu isso também, né? Aí a gente orando, e ele orando no cantinho dele, falou, não quero ir embora daqui não. Eu falei, então continue aí. Hoje, ele não está na presença do Senhor. Mas teve um dia que ele bateu na porta da minha casa. E foi lá conversar comigo, perguntar algumas coisas acerca da vida cristã, e eu conversando com ele. Ou seja, de alguma forma naquele dia eu discipulei ele de como orar, de ter intimidade com Deus, e aquilo de alguma forma deve ter marcado ele, tanto que anos depois ele bateu na minha porta me procurando. Então discipular alguém é isso. Não é simplesmente a gente pensa que, pastor, tem que abrir a Bíblia lá, então eu não trabalho com a pessoa, não, mas você vai falar de Deus. E nisso você sem saber vai acabar ganhando a pessoa. Tenho que correr aqui. A quinta marca que Cristo carregava nele, que a gente precisa ter, essa vai pegar a gente. Obediência. Coloque aqui, por favor, Mateus capítulo 26, versículo 39. Talvez você está assim, não, pastor, é só Mateus? Não. Mas a gente sabe que os livros que falam acerca de Jesus é Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas as referências que eu peguei, a maioria estão no livro de Mateus. Olha o que ele diz aqui. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Coloque, por favor, Filipenses capítulo 2, versículo 8. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Quando a gente lê aquele versículo que nós lemos ali em Mateus, era quando Jesus estava no jardim do Getsemane. Nos sacrificamos tanto pensando que estamos fazendo muito, quando Deus quer simplesmente obediência. Porque até na nossa obediência tem sacrifício. Agora, nos nossos sacrifícios, muitas das vezes não tem obediência. Ou seja, nós precisamos ser obedientes. E a sexta e última marca que eu quero citar aqui: oração. Coloquem, por favor, Mateus capítulo 6, versículo 5. A gente vai ler até o versículo 13, bem rápido. Diz assim: e quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa.
Tu, porém, quando orares, entra no teu e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Fique de pé. Porque você está cansado. Foi uma instrução também de Jesus, não usar de vãs repetições. A terceira coisa que ele nos ensina ali, ele nos revela Deus como nosso Pai. Pai nosso. Você tem um Pai. Aleluia. Além do seu Pai aqui na terra, você tem um Pai que é Deus, que tem todo o poder nos céus e na terra. Aleluia. Quarto, nos mostra que Deus tem um reino e que a vontade dele tem que ser feita na terra. Quinto, temos um pão diário. Quando você vai para a Bíblia e você vê a palavra pão escrita, pão na Bíblia vai significar provisão, ou seja, nós temos uma provisão diária da parte de Deus, se nós orarmos diariamente. Pastor, como assim? Você sai da sua casa para trabalhar, você ora, você sai bem e volta bem. Ah, pastor, isso é normal, não é não? Quantos livramentos talvez que no caminho Deus te deu? Está vendo como a provisão de Deus nas nossas vidas é diária? Sexto, temos as dívidas perdoadas pela oração. Pastor, meu nome vai ser limpo nessa dívida não. Ó, pela risada, gente. Mas é a questão, talvez você tenha alguma coisa com alguém, alguma coisa mal resolvida. Isso, querendo ou não, é uma dívida, mas pela oração. Isso pode ser gerado no coração da pessoa.